Desde o Éden, o pecado contaminou toda a humanidade, trazendo separação de Deus e também trazendo consequências devastadoras. Mas a Bíblia revela a verdade e aponta para a única solução: Jesus Cristo, o Redentor. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você entende a profundidade do pecado e também os seus efeitos? Você sabe como essa realidade ela impacta a sua vida e a sua fé? Na lição de hoje, nós iremos explorar a origem do pecado, as falsas doutrinas que tentam negá-lo e o perigo dessa heresia para a igreja. Venha então se aprofundar comigo e fortalecer a sua fé. Não perca essa oportunidade de crescer espiritualmente e se equipar contra os enganos deste século. Então fique aqui comigo até o final, porque essa aula vai transformar o seu entendimento sobre a doutrina do pecado. E claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal EBD Explicada 2.0, ative o sininho para não perder nenhuma lição e compartilhe esse estudo com os seus amigos. Vamos juntos aprender mais da poderosa Palavra de Deus. Meus queridos irmãos, hoje nós iremos estudar a lição de número 9. E o nosso tema é: o pecado corrompeu a natureza humana. Portanto, hoje nós faremos um breve comentário sobre a doutrina do pecado. Obviamente, não dá para a gente tratar de toda a doutrina ou todos os aspectos que envolvem esta doutrina, mas nós iremos, com a permissão de Deus, trazer aqui para os irmãos alguns conceitos muito importantes sobre a perspectiva bíblica sobre esta doutrina e, obviamente, também trazendo algumas religiões que não creem na corrupção da natureza humana, que não crer no pecado original, que não crer na queda de Adão afetando toda a humanidade. A gente vai falar sobre isso. E esta é mais uma lição, mais uma aula de suma importância para o nosso crescimento espiritual em Cristo Jesus, tá bom? Então hoje nós iremos falar sobre o pecado corrompeu a natureza humana. E você já sabe, para estudar a nossa lição, é importante que você esteja com a sua lição em mãos. É importante que você tenha em mãos também papel, tenha nas suas mãos caneta, tenha também aí à sua disposição, se você puder, o livro de apoio. Você pode ter também aí a sua Bíblia, tá bom? Importante você estar com essas ferramentas para juntos estudarmos a palavra de Deus. A lição de hoje, ela nos traz algumas verdades tão importantes que, inclusive, ela é negligenciada dentro até mesmo da própria congregação. Há muitos dentro da própria congregação que não compreendem esta doutrina e pregam então uma, uma doutrina ou um ensinamento que já foi em 430, irmãos, 430 depois de Cristo, considerado então uma heresia. Então veja como é importante nós então tratarmos com seriedade esta doutrina, porque é uma doutrina que já foi considerada, vamos trazer aqui alguns aspectos de que ela já foi considerada uma heresia, irmãos, em um outro tempo, e ainda assim é muito enfatizada ainda na atualidade. Então veja como é importante nós conhecermos, nos debruçarmos sobre este importante tema da poderosa palavra de Deus, tá bom? Então, queridos irmãos, nós iremos falar sobre o pecado corrompeu a natureza humana. A gente vai trazer aqui a definição de pecado, a origem do pecado, quando o pecado entrou na humanidade. Iremos falar também sobre o que significa dizer que o pecado corrompeu a natureza humana. Vamos falar um pouco aqui sobre a depravação total, que é um ponto comum entre calvinistas e arminianos, que é essa temática da depravação total do ser humano. A gente vai falar um pouco sobre isso e mostrar também algumas religiões, irmãos, que não creem, tá certo? E não acreditam que o homem foi afetado pelo pecado de Adão. A gente vai adentrar nestas
temáticas daqui a pouco, tá bom? Mas vamos logo aqui para o nosso texto áureo, que diz assim, Romanos capítulo de número 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Observe a expressão todos. Todos pecaram. Mostra aqui a dimensão, a universalidade do pecado. O pecado atinge toda a humanidade. Todos pecaram. E a palavra pecado aqui, a palavra grega hamarton, é uma palavra que, o hamartenon, que é uma palavra, irmãos, que dá origem à palavra hamarteologia, né, a doutrina do pecado. Nós temos então aqui essa expressão que vai ser também interpretada ou descrita pelo apóstolo João como transgressão da lei. Então, pecado é a transgressão da lei. Num conceito mais comum, pecado é errar o alvo. Então veja, porque todos erraram o alvo, porque todos transgrediram a lei de Deus e destituídos ou afastados estão da glória do Senhor. A nossa verdade prática diz assim, o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Não se assuste com esta expressão, desde o ventre materno. Veja, e aqui a gente já começa a desvendar algumas compreensões equivocadas a respeito da própria palavra de Deus. Há muitos cristãos, olha isso aqui, há muitos cristãos que por não conhecer as Escrituras, acham que a criança ela é pura, ela é inocente, ela não é pecadora, ela não tem então ali a maldade não está nela, a natureza dela não é pecaminosa. Então, é uma compreensão que foge, literalmente, daquilo que fala a palavra de Deus. A Bíblia não aponta para essa direção, irmãos. E a gente vai ver aqui alguns textos que é de suma importância, que vai nos esclarecer isso. A começar lá de Salmos 51, versículo 5, Salmos 58, versículo 3, que apontam para o pecado humano desde o nascimento, desde o ventre, ok? Então o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre. A Bíblia vai nos mostrar que nós já nascemos, irmãos, já nascemos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores. Nós nascemos pecadores. É importante que você entenda isso, que nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. É isso que a palavra de Deus nos mostra. E, portanto, desde o ventre materno, nós já somos gerados, concebidos com esta natureza pecadora. A gente vai ver isso aqui no desenrolar dos tópicos da nossa lição. E a gente vai fazer aqui as devidas observações sobre esta temática, tá bom? Quais são, então, os textos que nós iremos usar para a nossa reflexão? Bom, nós hoje vamos ter dois textos, que é de suma importância nós lermos, que irá, então, ser a base para a nossa reflexão, ok? Dois textos. O primeiro texto é o que está lá em Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 1, e depois o verso 6 e 7. Depois nós leremos também Romanos, capítulo de número 5, verso de número 12, até o verso de número 14. Vamos fazer essa leitura bíblica em classe? Abra a sua Bíblia, abra aí a sua lição, se você preferir, ou então abra a sua Bíblia. Se você não tiver aí a lição, você pode abrir a sua Bíblia. Mas diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo de número 3, verso 1, depois versos 6 e 7. Depois a gente lê Romanos capítulo 5, verso 12 ao 14. Gênesis 3 e 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Verso 6.
E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Agora vamos ler Romanos, capítulo de número 5, verso 12 ao verso 14. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ok? Tranquilos? Algumas partes aqui desse texto que é de suma importância, a gente vai abordá-lo com mais ênfase, tá certo? No corpo da nossa lição, mas veja que o pecado entra no mundo por um homem, ok? Assim também a morte passa a todos os homens, mostrando que em Adão todos foram feitos pecadores. Em Adão todos nascem então inclinados para esta natureza pecadora, tranquilo? Então todos pecaram e por isso uma das provas, irmãos, de que o pecado de Adão afetou a todos é a morte. Porque a partir do pecado a morte entra no mundo. Então se nós morremos é porque o pecado nos atingiu. Compreende? Então vamos aqui para os objetivos da nossa lição de hoje. Primeiro objetivo, explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Então nós iremos explicar o que é a doutrina bíblica do pecado, o que é o pecado, a origem do pecado, e iremos falar também sobre a extensão do pecado. Depois, vamos também trilhar aqui para mostrar a heresia que nega o advento do pecado. Ou seja, há algumas religiões, alguns líderes religiosos que negam o advento do pecado, que negam o pecado original. E nós iremos também trilhar e mostrar esses erros, dando uma resposta bíblica a esta perspectiva, ou a este conceito, ou esta doutrina herege, ok? E terceiro, irmãos, pontuar o perigo desta heresia para a vida do crente, para a vida da igreja. Então, pontuar aqui o perigo tanto individual como coletivo. O perigo tanto para a vida pessoal do cristão, como também o perigo para a vida da igreja. Ok? Então, nós temos esses três objetivos a serem alcançados na nossa aula de hoje. Bom, queridos, na lição de hoje nós iremos então trilhar, tá certo? Sobre o pecado do ser humano. É importante nós lembrarmos que Deus não fez o homem pecador, Deus não fez o homem impuro, Deus fez um homem puro, um homem santo, certo? Santo não porque ele deu, não porque Adão ele deu demonstração desta santidade, a princípio, porque a santidade de Adão é uma santidade que está em sua própria natureza. Deus criou Adão com a natureza santa, com a natureza pura, com a natureza perfeita. Mas este Adão, ele tem livre-arbítrio. Este Adão tinha livre-arbítrio. E Deus permite que a sua vida fosse provada. Não porque Deus não conhecesse quem era Adão, até porque foi Deus quem o fez. Deus permite que Adão seja provado. E veja que a prova iria então trazer a santificação do caráter de Adão. Ou seja, quando Adão tivesse o seu caráter testado, ali ficaria então provado se Adão tinha um caráter moralmente santo ou não. Então veja, até então Adão tem uma santidade no que diz respeito à sua natureza. Adão foi criado então santo.
mas esta santidade, esta vida de Adão foi provada para que então ele pudesse obedecer ou não, né, ou seja, demonstrar ou não obediência ao seu Criador. Perceba que a ordem de Deus para não comer do fruto da árvore do bem e do mal, não havia nenhum mal em si mesmo na árvore. O problema não estava ali, era uma questão apenas de Deus fazer um teste da obediência do próprio Adão. Inclusive, Jacó de Armínio, que é um dos defensores, ou na verdade, que desencandeia, né, após ele, a doutrina arminiana, nós temos então ele dando a ênfase, inclusive, de que ali estava uma lei simbólica, ou seja, Deus deu uma ordem, não porque o fruto em si fosse pecado, o ato de comer daquela árvore fosse pecado, mas a partir do momento que Deus deu a ordem, comê-la era pecado, ou seja, Deus ele dá uma lei simbólica, uma lei que dá uma ordem para fazer um teste aí de obediência do próprio Adão. E a gente percebe que Adão e Eva não foram aprovados, eles fracassam, eles erram, e a gente vai tratar aqui um pouco mais sobre isso, tá bom? Mas é importante lembrar que o ser humano foi criado em santidade, a imagem de Deus. E veja que o que corrompe o homem é o pecado, ou seja, o homem ele vai ceder à tentação, não interna, porque na sua natureza ele é santo, mas ele sofre aí uma tentação externa, ele sofre aí uma oferta externa, aceita esta oferta e peca, compreende? Então o capítulo 3 do Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. E em Romanos capítulo de número 5, que é a segunda parte também que nós iremos refletir aqui, mostra a extensão deste pecado que entrou por meio de Adão. Então a presente lição pretende mostrar a origem do pecado, a extensão do pecado e refutar também, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas referentes à doutrina do pecado. Então, em primeiro lugar, nosso autor faz aqui uma pontuação sobre a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. E o primeiro ponto, o primeiro subponto do primeiro ponto fala sobre o autor do pecado. Irmãos, é importante também que você refresque a sua memória de que a origem do pecado não se dá no momento que Eva peca juntamente com Adão. Ali o pecado está entrando na humanidade, mas a origem do pecado começa quando o próprio Lúcifer, ele então vai querer se engrandecer acima de Deus. Ele vai querer se crescer acima de Deus. Então nosso autor foi muito feliz aqui na sua pontuação. Ele disse que Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A Bíblia nos conta, então, que o autor do pecado é, então, a serpente que enganou Eva, irmãos. E a serpente, conforme aponta o próprio livro do Apocalipse, capítulo 12, verso de número 9, a serpente é o próprio diabo. Então, lá em Apocalipse 12, 9, diz que o diabo e Satanás, a antiga serpente. Jesus, em Mateus capítulo 12, verso de número 24, chamou então de maioral dos demônios. Então, Satanás, o diabo, é então o maioral dos demônios, é o chefe dos demônios. Ele é a antiga serpente. Ela incorpora ou ela se transforma, se transfigura em uma serpente lá no jardim, para tentar então Eva, para tentar então o casal e levá-lo ao pecado. Então veja que, segundo o nosso autor, uma possível explicação para a queda aí do próprio diabo, do próprio Lúcifer, é que originalmente ele era um querubim, ungido, perfeito em sabedoria, em formosura, e que vai se rebelar contra Deus e que foi expulso do céu, conforme os textos que dão uma possível base para esta cena, para este desenrolar, então, aí que mostra a queda, então, de Lúcifer. Nós temos aí os textos de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 a versículo de número 15, e também temos Isaías, capítulo de número 14, verso 12 a verso 15. Em Ezequiel, nós temos ali a menção ao rei de Tiro,
que usa-se também como uma prefiguração a uma atitude do próprio diabo, né, do próprio Lúcifer, em tentar se engrandecer acima do próprio Deus. E aí nós temos também em Isaías capítulo 14, versículo 12, a menção aí à grande Babilônia, ou seja, a Babilônia que tentou também se exaltar, que tentou então se engrandecer, inclusive subir aos céus e estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. E então nós temos aí possivelmente aqui a origem do pecado, irmãos, a origem do pecado. E com a queda, então, com a queda desses anjos e outros anjos que aderiram também a essa rebelião, e alguma parte desses anjos, conforme cita 2 Pedro 2, versículo 4 e Judas 6, eles estão em prisão, mas veja que essa é uma possível explicação para a origem dos demônios, ou seja, a intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela, ou seja, o pecado não teve sua origem no Éden, certo? Não teve sua origem ali em Adão, em Eva, mas tem sua origem aí no próprio, em uma região celestial, possivelmente, em um outro ambiente, onde ele vai se rebelar contra Deus. E lá no Éden nós temos então agora o próprio inimigo, ele vai estar então incorporando aí a serpente e vai estar tentando a Eva e levando ela ao pecado e consequentemente também levando a Adão, ok? Aí nós temos, irmãos, o diálogo, né, entre a serpente e Eva. É interessante nós notarmos ali, existem muitas lições que nós podemos inclusive extrair aqui desse texto. Eu quero aqui apenas convidá-los para que você possa olhar aqui alguns detalhes conosco. Primeiro a gente percebe que a serpente, ela veio para enganar, e esse é inclusive um dos seus ministérios. É o engano, é a mentira, é a falsidade, é levar ao erro. Então você percebe aqui, irmãos, em Gênesis capítulo 3, que ela chega distorcendo a palavra de Deus. Guarde isso, porque no final a gente vai falar um pouco sobre isso. Então veja, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha que interessante. Ela disse, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Quando, na verdade, lá em Gênesis capítulo 2, versículo de número 16, diz, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Perceba que Satanás, ele distorceu a palavra de Deus para enganar Eva. Deus disse que poderia comer de toda a árvore do jardim livremente, exceto a árvore do bem e do mal. Já a serpente chega e diz que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Aqui Satanás está insinuando que Deus não é bom o suficiente, Deus proibiu e privou ela de toda a árvore do jardim, quando na verdade Deus deu a Adão e Eva a liberdade de comer de toda a árvore com exceção de uma, percebe? Satanás, irmãos, ele é especialista em querer manchar a bondade de Deus, em querer mostrar para mim e para você que Deus não é bom, que Deus nos priva de prazeres, quando na verdade Deus nos deu, ali em Adão, muitos prazeres. Então veja, a mulher respondeu, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Veja, Eva acrescentou a palavra, parece que ela tinha ouvido de Adão com um telefone sem fio. Lembra da história do telefone sem fio? Que você fala uma coisa aqui, quando chega lá na ponta, chega distorcido. Eva parece estar acrescentando algo à ordem de Deus. Deus não disse que não podia tocar no fruto. Eu não sei se Adão, por precaução, que Eva se aproximasse do fruto e ousasse tocar e de repente desejasse comer, Adão deu instrução além do que a palavra estava dizendo. Mas a Bíblia diz que Deus falou que não comesse. Mas Eva vai dizer para a serpente que não deveria nem tocar, porque no dia que tocardes no fruto morrereis.
Então veja que aqui há uma ordem, ou Eva está mostrando um conhecimento que está indo além daquilo que está escrito. Irmãos, é um perigo. Porque, olha, a Bíblia nos ensina que a gente nem deve ficar aquém do que ela diz, nem devemos ir além do que ela está ensinando, ok? Não podemos ir além daquilo que a palavra fala, nem ficar aquém daquilo que ela diz. Amém, meus irmãos? Veja, Satanás queria deixar aqui na sua palavra, ele deixa aquém do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que como de toda árvore do jardim, com exceção de uma, ele chega e deixa a ordem de Deus aquém. Ele traz aqui uma palavra que deixa a liberdade e o prazer que Deus deu para o homem aquém do que a Bíblia diz. Mostrando que Deus é um Deus ruim, que Deus é um Deus que privou ele de toda a árvore do jardim, quando na verdade foi o contrário. Já Eva vai para o outro extremo. Eva vai então dizer que não podia sequer nem tocar na árvore. Então veja, irmãos, o perigo de não conhecermos o que diz de fato a palavra de Deus, do que diz realmente as Escrituras. E veja que com o engano da serpente, Eva olhou para o fruto, desejou, viu que era bom para se comer, comeu e deu para Adão, e Adão também come do fruto. E aí nós temos então o pecado entrando na humanidade. Quando eles comem do fruto, os olhos deles foram abertos, diz a palavra. Em Gênesis capítulo 7 diz que abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Aqui nós temos, irmãos, já a primeira manifestação das consequências do pecado na vida de Adão e Eva. E aí nós temos as consequências da queda. Primeiro nós temos algumas consequências individuais. Quando eles comem, eles percebem que estão nus e automaticamente já perderam a comunhão com Deus, irmãos. O pior ou a pior consequência do pecado é que ela rompe ele rompe o nosso relacionamento com Deus. O pecado quebra a nossa comunhão com o Senhor. Quando eles pecam, quando eles comem do fruto proibido, eles então rompem no seu relacionamento com Deus. E aí se cumpre aquilo que o próprio Deus alertou a Adão, dizendo, olha, o dia em que dela comerdes, certamente morrereis. E aqui nós temos a morte física, aqui nós temos a morte espiritual. A morte física é a morte temporal, ou seja, é aquela morte que acontece conosco e a nossa vida ficou limitada, nosso corpo ficou limitado, nós padecemos fisicamente por causa disso. Mas tem um outro âmbito desta morte, que é a morte espiritual. E aí vem a morte espiritual. É uma morte no nosso relacionamento para com Deus, nós perdemos então essa comunhão com o Senhor, e a morte eterna, que também faz parte de uma consequência desta morte espiritual contínua, quando nós não somos ressuscitados pelo poder da graça, pelo poder do Evangelho. Então nós iremos para uma morte eterna, e aí não temos mais escapatória, não temos mais saída. A morte eterna também não é aniquilação. Alguns pensam que a morte eterna é um sono eterno ou aniquilação eterna, e não é. A morte eterna é, na verdade, um castigo eterno. A gente poderia até chamar de uma vida de morte eterna, porque é uma morte onde as pessoas elas estarão sofrendo eternamente no inferno, em decorrência de não tomarem a decisão de servir a Jesus enquanto vida tiveram. A Bíblia diz em Hebreus que depois da morte segue-se ao juízo, ok? Então aqui são as consequências individuais. Também a desarmonia entre o homem e a criação. O homem e a criação não se entenderam mais. Um outro problema do pecado na vida do homem, um problema pessoal, é também a desarmonia entre o casal. A partir dali não haveria mais aquela mesma harmonia que havia antes entre Adão e Eva e também os seus descendentes. Além disso também, nós temos as consequências no que diz respeito à coletividade. São as consequências coletivas, que é a corrupção universal.
ou seja, em Adão todos foram feitos pecadores. Como diz Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então, todos os homens, eles passaram agora a sofrer as consequências do pecado de Adão. Então, o pecado de Adão, irmãos, atinge toda a humanidade, ok? Em Adão, todos nós fomos feitos pecadores, ok? Aqui vale uma orientação interessante, irmãos. Existe na teologia três teorias para a origem da alma. Existe o criacionismo, diz que Deus cria a alma no ato da concepção. Então, os que pregam o criacionismo diz que o homem não nasce pecador, o homem nasce puro, porque Deus cria ali a alma do homem naquele momento, ele nasce puro, ele nasce santo, ele nasce uma folha em branco e se torna pecador depois. Existe uma outra teoria para a criação da alma, que é o pré-existencialismo. É que Deus, lá na antiguidade, quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou também todas as almas que viriam a existir, ou criou todas as almas, e aí o homem vai reencarnando ao longo da história para uns, ou Deus vai colocando a alma já criada lá na criação, à medida que os homens forem nascendo. Nós não cremos em nenhuma dessas duas posições. Nós cremos no tradicionismo, ou seja, nós cremos que Deus, ele criou Adão e Eva e deu a Adão e Eva a capacidade de gerar, e pela geração natural nasce então a alma. Então por isso que da concepção do relacionamento entre o homem e a mulher se concebe-se então um ser que vem desses dois, e ele nasce então com essa natureza caída, ele nasce com essa natureza pecaminosa, ele nasce pecador. Então o homem é pecador desde o ventre, exatamente por essa questão. Lembrando, obviamente, que Jesus não nasceu nesta mesma condição. Não, pastor, não, porque Jesus não veio de José e Maria. Jesus veio do Espírito Santo e Maria. O Espírito Santo foi quem concebeu Jesus. Portanto, ele não carrega semente do pecado que viria da relação sexual de José com Maria. Amém, queridos? Então, é importante que você tenha esta compreensão aí no que diz respeito à origem do pecado e as consequências do pecado. Falando da extensão do pecado, irmãos, o pecado se estende a todas as pessoas. Ele corrompe também o homem em toda a sua totalidade. Na extensão do pecado, eu quero frisar aqui duas coisas. Primeiro, que o pecado ele se tornou universal, ou seja, o pecado ele se estende a toda a raça humana. Nós nascemos pecadores. Todo ser humano nasce pecador. Nós somos pecadores desde o ventre, ok? Pastor, nós somos pecadores desde o ventre? Sim, irmãos, nós somos pecadores desde o ventre. Há passagens bíblicas que atestam isso? Claro que há passagens bíblicas que atestam isso. Por exemplo, você tem Salmos 51, versículo 5, que Davi diz que em pecado me concebeu minha mãe. Então, veja que Davi, ele declara que ele vai nascer, vai ser criado, ser gerado em pecado. Veja comigo aí nesse texto do Salmo 51, porque a gente vai ver também outras passagens bíblicas paralelas que vai nos ajudar a compreender isso. Olha o Salmo 51, versículo 5, o que é que diz, irmãos? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Compreende? Então, Davi entende que ele nasce em iniquidade. Ou seja, a natureza de Davi é pecaminosa desde o ventre, irmãos. Pastor, o bebezinho no ventre já tem uma natureza pecaminosa? Exatamente. Veja Isaías capítulo 58, versículo 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Você sabe quando é que acontece a concepção, irmãos? Nós cremos que a concepção acontece geralmente ali de 10 a 12 dias depois da relação sexual. É quando o esperma masculino ele vai então e penetra no óvulo feminino. Então, quando ele penetra ali, há a concepção. E a partir daquele momento já há vida, a partir daquele momento já há um ser, a partir daquele momento já há um ser com a natureza pecadora, com a natureza caída, com a natureza inclinada para o mal. Já nasce então ali
desde o ventre, irmãos. Então veja que o texto de Salmo 58, versículo 13 é muito claro. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nasce e já se descaminham, proferindo mentiras. Ele já nasce, irmãos, e você não precisa ensinar, você não precisa discipular, o homem já nasce com a maldade no coração. É por isso que eu sempre, quando eu estou instruindo casais ou dando palestras para casais, eu sempre faço questão de frisar para os irmãos que o homem, irmãos, o homem, o ser humano, a criança, na verdade o nosso trabalho é ensinar o bem, porque o mal eles já nascem fazendo. Então nosso grande trabalho é ensinar o bem para essas crianças. Então, irmãos, a criança ela já nasce pecadora. Talvez você diga assim, pastor, há mais textos que apontam para isso? Sim, há mais textos que apontam para isso. Você pode conferir, tá bom? Esses textos que mostram a pecaminosidade do homem, como por exemplo, irmãos, vamos ver Gênesis capítulo 8, versículo 21. O que é que diz? Que o homem é maligno desde a sua meninice. Nós temos também Salmo 14, de 1 ao 3, diz que não há quem faça o bem, não há nenhum justo, nenhum sequer. Em Eclesiastes capítulo 7, Romanos 3,10, mostra que todos nós pecamos, irmãos. Isaías 64, versículo 6, diz que todos nós somos como o imundo. Romanos 3, versículo 23, diz que todos pecaram. Tiago capítulo 3, versículo 2, diz que todos tropeçamos em muitas coisas. Romanos 5,12 diz que nós nascemos como descendentes de Adão, já com a natureza pecaminosa. O pecado passou a todos os homens. Salmo 51, versículo 5, já nascemos em iniquidade. Salmo 58, versículo 3, nós somos pecadores desde o nosso nascimento. Gênesis 8, 21, somos pecadores desde a meninice. Isaías 48, versículo 8, diz que nós somos prevaricadores desde o ventre. Então veja que há muitas referências que apontam claramente para a nossa pecaminosidade desde o ventre materno. Nós nascemos pecadores, já nascemos, irmãos, condenados à ira de Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Não fique escandalizado com esta expressão que eu estou usando aqui para os irmãos, de que nós já nascemos pecadores, desde o ventre materno nós já somos pecadores. Amém, queridos? Não fique escandalizado, mas essa é uma realidade presente na vida de todos os seres humanos. Então a extensão do pecado alcança a todos, irmãos, todos. E veja que a extensão do pecado também não apenas alcança a todos, mas individualmente ela alcança, né, primeiro, a extensão do pecado alcança a todos, segundo, a extensão do pecado alcança também todo o ser humano, todo o ser do ser humano, compreende? Todo o ser humano, ele é, então, contaminado por esse pecado, por essa natureza pecaminosa. Ou seja, o homem, na sua totalidade, está corrompido no corpo, na alma, no espírito, no intelecto, na vontade, na consciência, na razão. Como diz Isaías, capítulo de número 1, versículo 5 e 6, mostra que do pé à cabeça nós estamos enfermos, como alguém leproso, irmãos. Nós estamos enfermos da cabeça aos pés. Nós somos leprosos, pecadores, miseráveis, que carecem da graça de Deus, irmãos. Nós nascemos com esta natureza pecaminosa, compreende? É importante que você tenha esta compreensão. Amém, irmãos? Dito isso, a gente precisa avançar aqui um pouco. Vamos logo para a sinopse do nosso ponto 1, que diz assim: o pecado não teve sua origem no Éden, mas Satanás, a antiga serpente, ok? Ou seja, em Satanás, a antiga serpente. Vamos então para o nosso segundo ponto. Tranquilos aqui, irmãos? Tranquilos? Então, só para a gente frisar aqui, a depravação total refere-se de que o pecado atinge a todos, de que o pecado ele macula o homem por inteiro e que o pecado também destitui
o homem de todo o bem positivo. Ou seja, o homem não consegue fazer nenhum ato de bondade senão pela graça de Deus sobre a vida do homem. Agora, irmãos, olha algumas heresias que negam o advento do pecado. Aí nós temos os pelagianismo. Já ouviu falar desta palavra? Não. A palavra pelagianismo vem de Pelágio. Pelágio foi um erudito, um monge, foi um professor, um pregador. Então veja, o pelagianismo vem então de Pelágio, que foi um monge erudito britânico, que se transfere ali para Roma em meados ali de 409. Ele foi também contemporâneo de Agostinho, que viveu de 54 a 354 a 430 depois de Cristo. E nós temos então aí o conteúdo doutrinário de Pelágio. Embora nós não tenhamos escritos de Pelágio sobre a sua doutrina, ele defendendo a sua doutrina herética, nós temos então um discípulo dele, alguém que segue os seus ensinamentos, um homem chamado de Celestio, que era um jurista de origem também romana, um jurista romano de origem britânica, e ele é um dos principais porta-voz das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes, porque nós não temos nada do próprio Pelágio. Então, quais são as principais doutrinas que foram faladas por Pelágio e desenvolvidas por Celestio? Primeira doutrina, né, que nós conhecemos aí, que foi ensinada por ele, é que o ser humano não nasce em pecado. Olha que vai na contramão do que a gente acabou de dizer. Ele diz que o ser humano não nasce em pecado. Outra doutrina dele, a transgressão de Adão não afetou diretamente os outros. O pecado de Adão foi o pecado de Adão. Os outros nascem sem pecado e pecam depois. Outra heresia pregada por ele, não existe pecado original. Olha aí, a ideia de que o pecado de Adão afetou toda a humanidade, não existe o pecado original. Não existe a corrupção geral do gênero humano. São alguns pontos pregados por Pelágio que foi desenvolvido aí por Celestio, esse jurista romano de origem britânica. Então nós temos aí, irmãos, alguns pontos e alguns pensamentos do pelagianismo que foi inclusive condenado, esses pontos foram condenados no concílio lá de Éfeso em 431 depois de Cristo. E qual a resposta bíblica para isso? Embora nós já tenhamos dado a ênfase aqui nos pontos anteriores, eu quero mais uma vez lembrar para os irmãos que a Bíblia é muito clara, irmãos. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão, e a Bíblia afirma, sim, que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, como nós mencionamos, Romanos capítulo de número 5, versículo 12. Então veja que este homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade, né, Adão, conforme a gente vê aí no versículo 14 também do capítulo 5 de Romanos, é uma evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade. E veja que a prova disso é a morte, conforme Romanos capítulo 5, versículo 12. A corrupção do gênero humano, irmãos, é um fato incontestável, também revelado nas Escrituras, como nós falamos já aqui das referências. Leia Salmo 51, Salmo 58, leia Romanos 1, 2 e 3, você vai ver que o ser humano é pecador. Paulo, por exemplo, em Romanos, no capítulo 1, ele diz que ninguém é indesculpável diante de Deus, porque todos pecaram, todos erraram. Ele mostra que a natureza anuncia a glória de Deus, mas mesmo assim o homem resolveu adorar a natureza e não ao Criador. No capítulo 2, Paulo dá uma lição, irmãos, nos judeus, porque julgavam os gentios. Então Paulo fala com os judeus de que vocês também não é diferente, vocês são pecadores também. Vocês são tão pecadores quanto foram os gentios, ou quanto é os gentios. No capítulo 3, Paulo pega judeus e gentios e diz assim, todos pecaram. Todos pecaram. E então nós vemos, irmãos, que o ser humano nasce pecador. Esse ensinamento bíblico vai na contramão daquilo que ensinou Pelágio e os seus seguidores. De que o homem não nasce em pecado, que o homem não transgrediu, não sofreu com a transgressão de Adão, não sofre pela transgressão de Adão. Então, este ensinamento de Pelágio vai na contramão dos ensinamentos da própria palavra de Deus. Então veja, a morte de Jesus em favor dos pecadores nos mostra que assim como o pecado de Adão afetou toda a humanidade, a morte de Cristo
é também uma graça que superabunda aonde o pecado havia abundado. Então, da mesma forma que o pecado atingiu toda a humanidade por meio de um só homem, que foi Adão, por meio de um só homem, Jesus Cristo, a humanidade ela é restaurada, ela é redimida, ela é resgatada. Amém? Então, cuidado com os ensinos do pelagianismo, né, que é uma heresia, que nega aí a realidade do advento do pecado, que vai na contramão dos princípios da palavra de Deus, negando que o ser humano nasce pecador, ok? É um perigo a teoria dos pelagianos, de Pelágio, irmãos, porque quem defende essa teoria vai pregar a salvação por obras. Porque se o homem nasce sem pecado, porque se o homem não nasce pecador, obviamente esse homem pode se justificar pelos seus méritos, ele pode continuar não pecando, ele pode então continuar sem pecado, ou pode então perseverar em não pecar e desta forma alcançar a salvação pelo seu próprio esforço, o que é impossível. A salvação é unicamente pela graça de Deus. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por Jesus Cristo em arrependimento pelos seus pecados. Ok? Caminhando agora para o término da nossa lição, abordando aqui o nosso último ponto, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Aqui a gente vai ser bem sucinto, mas bem pontual. Vejam, pensamentos pelagianistas em nossos dias. Além de Pelágio, irmãos, há um outro que tentou conciliar aí as doutrinas de Pelágio com as doutrinas de Agostinho, é o que nós chamamos de semi-pelagianismo. Muito cuidado, é querendo juntar aí essas duas, de que o homem é salvo pela graça, mas o homem coopera com esta salvação, ou seja, o homem ele faz por onde Jesus o salva, o homem dá o primeiro passo e Jesus dá o outro passo por ele, então o homem coopera com a sua salvação, é metade do homem, metade de Jesus, é a ideia semi-pelagianista. Nas ideias arminianas, nós cremos que a salvação é um ato exclusivo da graça de Deus. O homem não coopera com esta salvação. O homem não faz, irmãos, por onde ser salvo. O homem é salvo pela graça. O homem é iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Como, inclusive, né, escreveu, né, o autor é o Carlos Kleber Maia, ele escreve um livro sobre a depravação total. Ele diz assim: com a depravação da natureza, o homem perdeu seu livre-arbítrio, sua vontade tornou-se escrava do pecado, com liberdade apenas para pecar. Somente a graça divina irá libertar esta vontade cativa, capacitando-a a responder favoravelmente à oferta da salvação pelo Senhor Jesus Cristo. Então veja, o homem caído, irmãos, o livre-arbítrio dele é somente inclinado para o pecado, para a maldade, jamais para voltar para Deus. O livre-arbítrio do homem é inclinado unicamente para o erro, para a falha. Tem livre-arbítrio? Sim, mas escravo do pecado. É um livre-arbítrio, a gente chama de livre-arbítrio, mas veja, na verdade é um árbitro que está escravo, dominado pelo pecado, e ele só pode realmente exercer esse livre-arbítrio, que é essa imagem desfigurada e manchada de Deus no homem. Ele só pode exercer quando Deus ilumina, quando Deus esclarece ele pela mensagem do Evangelho, pela pregação do Evangelho. A sua mente esclarecida pode dar uma resposta, então, à salvação. E aqui eu não estou falando nada diferente daquilo que pregou, inclusive, Armínio. Se você lê os livros de Armínio, né, uma coleção que tem 3 livros lá de Armínio, você vai perceber nitidamente que ele fala essa mesma coisa no que diz respeito lá ao livre-arbítrio do homem, de que o homem, em seu estado caído, não pode escolher outra coisa senão o pecado, irmãos. Mas quando iluminado pelo Espírito Santo, este homem agora pode responder à mensagem do Evangelho, compreende? Então veja, alguns pensamentos pelagianistas em nossos dias. Existe pelo menos, eu vou mencionar aqui conforme o autor da lição, pelo menos 3 grupos que nós podemos citar, que negam a questão do pecado original, ou que negam aí que o homem nasce pecador. Nós temos, por exemplo, as religiões reencarnacionistas, ou seja, religiões que creem na reencarnação. Aí nós temos o hinduísmo, que é uma religião indiana, nós temos o budismo, a religião oriental, nós temos o jainismo, que é a religião originada ali da Índia,
original ali da Índia. Nós temos o Espiritismo, que também é uma religião brasileira que nega a pecaminosidade do homem desde o ventre, que nega o pecado original. Aí nós temos também uma religião, um movimento religioso chamado Ciência Cristã. Esse movimento que se baseia aí no livro, se baseia na Bíblia, mas também no livro de ciências e de saúde, né, como chaves aí para as escrituras. Então eles baseiam a sua crença na Bíblia e no livro de ciência e de saúde. São movimentos então aí da ciência cristã. É um outro movimento que nega também a natureza pecaminosa do homem. Há também um outro movimento, uma outra religião que é muito conhecida, né, os Mormons. E me entenda, eu não estou aqui em nenhum momento desmerecendo aqueles que assim creem, ou que assim cultuam, ou que assim servem nessas religiões. Pelo contrário, por eles nós oramos, nós o amamos, nós então desejamos que ele venha conhecer a verdade de Cristo. Mas é verdade que eles pregam heresias, eles ensinam ensinamentos que vai na contramão da palavra de Deus. Por exemplo, os Mormons, irmãos, eles não creem no pecado original. Olha o que diz, por exemplo, o profeta, né, que escreveu o livro dos Mormons, que é equiparado para eles com a Bíblia, mesmo que fosse Bíblia para eles. O Joseph Smith, ele disse que cremos que todos os homens serão punidos por Deus pelos próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Então ele está dizendo que o homem ele é punido pelo seu próprio pecado, não pelo de Adão. Ou seja, o homem não tem nada a ver com o pecado de Adão. Nós não herdamos o pecado de Adão. Isso é uma heresia e vai na contramão daquilo que nós aprendemos hoje. E aí nós finalizamos falando sobre o perigo que nós enfrentamos no dia a dia, irmãos. O primeiro perigo está no analfabetismo bíblico. É um perigo o crente não conhecer a Bíblia, porque nós estamos lidando no dia a dia, na escola, na faculdade, na praça, na rua, no comércio, com pessoas que pregam essas heresias. A gente precisa conhecer a Bíblia para poder não discutir, não arengar, não partir para... Não, mas para que a gente possa dialogar com eles e mostrar a verdade que nós cremos. Um outro perigo é não conhecer as doutrinas bíblicas. É você não conhecer o que a palavra de Deus diz sobre a doutrina do pecado, por exemplo, e outras doutrinas que nós abordamos ao longo desse trimestre. Um outro perigo, irmãos, é você ser atraído. Consequentemente, se você não conhece da Bíblia, não conhece a doutrina bíblica, as suas crenças, a doutrina da sua fé, não conhece a sua fé, obviamente que você vai ser atraído por doutrinas diferentes. Tem gente que fica impressionado, o que fulano está pregando é diferente, olha, fica curioso. E aí, por não conhecer a sua doutrina, não conhecer a doutrina bíblica, eles terminam sendo atraídos, sendo iscas, comendo a isca dessas outras religiões que pregam aí ensinamentos que vai na contramão da Bíblia. E aí vamos para a sinopse do nosso ponto 3. Os pensamentos pelagianistas podem ser percebidos por meio das religiões reencarnacionistas, da ciência cristã e também do mormonismo, ok? Queridos irmãos, chegamos então ao finalzinho aqui de mais uma aula. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Eu quero aqui deixar uma frase final. O pecado corrompeu a humanidade humana, mas em Cristo encontramos redenção e restauração. Amém? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Muito obrigado pelo carinho de você ficar conosco até aqui e ter aprendido um pouco mais da poderosa Palavra de Deus. Fica na paz, que Deus te abençoe e até a nossa próxima pré-aula da Escola Bíblica aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0.